Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Queria agradecer o convite da Mizuno, de todo mundo aqui que recebeu a gente muito bem e deu essa oportunidade para falar de um assunto que todo mundo reconhece como muito importante nos esportes em geral, mas principalmente para a gente que corre, para a gente que faz exercício, que faz esportes de endurance. A gente sabe o quanto a nossa cabeça influencia no nosso desempenho. E a gente muitas vezes sabe que a cabeça influencia no nosso desempenho, mas a gente não tem muita ideia de exatamente como a cabeça influencia esse desempenho. E acho que um pouco do que eu vou tentar mostrar aqui, de forma rápida, levantando alguns pontos específicos, é mostrar de que forma essa relação acontece e como que a gente pode se preparar em alguns momentos para enfrentar esses desafios, para fazer com que a nossa cabeça nos ajude a completar esse nosso desafio e não seja mais um obstáculo, além de todos esses que a gente encontra pela prova. Então, vamos lá. A gente parte, sempre que a gente começa ou se propõe a fazer uma prova, a considerar os aspectos objetivos dessa prova. Então, se a gente vai pegar a Maratona de Nova York, a gente olha o mapa da cidade, a gente olha a largada na Staten Island, a gente olha a chegada no Central Park e cria a nossa expectativa em relação à prova, ou começa a conhecer o que é essa prova. Então, a cidade de Nova York, a nossa distância específica, os distritos, os bairros ali onde passam, as pontes, se programa em função de onde tem os postos d'água, de como eu vou fazer a minha hidratação, de qual vai ser o meu planejamento nutricional, quando que eu vou tomar o suplemento, que ritmo eu quero andar, e todos os aspectos que fazem parte de um planejamento objetivo. Esse planejamento objetivo ele tem muito a ver com a nossa preparação, com aquilo que o treinador vai passar para a gente, quantos treinos a gente tem que fazer, qual a distância dos longos, como a gente vai evoluir, parâmetros fisiológicos, todos esses critérios objetivos que formam a prova, e a gente muitas vezes se considera satisfeito por estar preparado para essa competição. Mas essa competição é muito mais do que simplesmente cumprir esses 42.195 quilômetros. Ela traz muita coisa subjetiva junto com ela. O próprio Capriotti estava falando aqui de quanto ele sonhou com a prova pensando naquela música do Frank Sinatra e naquela largada da prova. O quanto os anos de preparação, os anos em que ele se lesionou e teve que postergar esse sonho, esse plano, tornaram essa prova uma prova mais importante. O quanto a gente assistiu o Marilson ganhar 2 vezes a Maratona de Nova York também trouxe uma importância para nós brasileiros de que a gente está um pouco mais perto de casa, que a gente se sente um pouco melhor dentro dessa maratona, um pouco mais reconhecido, um pouco mais valorizado. Então, a gente começa a criar as nossas próprias expectativas subjetivas. Quanto a gente treinou, o que a gente espera fazer, os dias em que a gente foi no frio, acordou cedo e treinou, os momentos em que a gente teve que superar lesões, e o quanto a gente quer que essa maratona seja uma prova importante, o quanto que a gente quer que aquilo faça sentido, tenha significado na nossa vida. E aí a gente começa a estabelecer essas relações entre aquilo que é objetivo, o que realmente representa a prova, e como a gente está se preparando para ela, como a gente espera se virar. E a relação entre esses aspectos objetivos e subjetivos são o que vão criar em nós atletas as nossas reações emocionais. Então, diante dessa prova, diante dessa distância, diante do quanto eu me preparei, o quanto eu considero essa prova importante, eu vou chegar ansioso para essa prova ou eu vou chegar mais tranquilo? Então, poxa, eu perdi alguns treinos longos, eu fiquei lesionado parte do tempo, poxa, eu não sei se eu consigo alcançar a minha meta. Poxa, eu estabeleci um critério, um tempo específico, eu quero baixar das 3 horas, eu quero baixar das 3 horas e meia, eu quero baixar das 4 horas, mas pô, eu estou vendo essa altimetria, o percurso é difícil, eu queria tanto, mas eu não sei se vai ser possível, eu não sei se eu consigo. Poxa, então eu vou ficar um pouco mais receoso com isso. Eu vou estar determinado,
eu quero fazer, eu vou atrás disso, ou eu vou estar hesitante? Eu vou querer que a prova chegue logo? Não, eu quero saber onde tem posto d'água, eu quero saber que quilômetro tem subida, que quilômetro tem descida, qual vai ser meu pace, qual vai ser minha parcial quando eu passar aqui. Ou não, eu nem quero pensar o que vai acontecer, eu quero largar e quero correr e não quero pensar em nada. E, no fundo, tem a ver com o quanto você se sente preparado, o quanto você acha que, dentro das minhas expectativas, elas realmente estão de acordo com aquele desafio da prova. E acho que o primeiro aspecto, quando a gente trabalha com um atleta, quando eu trabalho com um atleta que chega muitas vezes no consultório, é perguntar o que você quer com essa prova. Então, a gente está começando esse trabalho junto com o começo da sua preparação física, então a gente vai determinar aspectos realmente importantes. Olha, eu quero um tempo muito bom, então, olha, eu vou ter que me dedicar um pouco mais, eu vou ter que sofrer um pouco mais no treinamento, eu vou ter que aumentar as minhas expectativas, mas criar condições para que essas expectativas sejam atendidas. E vou começar a me preparar para todos esses desafios para que eu possa agir de acordo, para que eu possa desempenhar dentro daquilo que eu espero. E aí a gente começa a lidar com essas emoções dentro da prova, dessas reações emocionais. Então, como que eu vou me preparar para reagir da melhor forma possível? Porque essas emoções podem influenciar muito, e a gente vai olhar daqui um pouquinho mais para frente como elas vão funcionar, se elas vão me fazer sair do meu planejamento ou se elas vão fazer eu me manter no planejamento, se elas vão me fazer superar momentos de dificuldade ou sucumbir diante dessa dificuldade. Então, o que a gente primeiro precisa considerar é que as reações emocionais elas podem ser planejadas. Eu não vou achar que eu vou chegar tranquilo na largada da maratona de Nova York, com aquele monte de gente, com aquela música tocando, com aquele tiro de canhão, e vou estar super tranquilo como se eu estivesse começando o meu longão ali na USP sábado de manhã. Eu vou estar ansioso, eu vou estar preocupado, mas eu vou poder me controlar, eu vou me preparar para essa situação. Eu vou também começar a acreditar que mesmo que eu esteja ansioso, mesmo que eu esteja inseguro, mesmo que eu esteja preocupado, isso não necessariamente precisa afetar meu desempenho. Eu posso ser capaz de seguir o meu plano de prova, mesmo inseguro, mesmo ansioso, desde que eu saiba que isso vai acontecer e que eu posso ficar tranquilo diante desses aspectos. Eu posso aprender a controlar essas minhas reações emocionais, a não sucumbir diante delas, a não deixar com que essa ansiedade me faça correr demais logo no começo, ou aquele começo é difícil de pegar o meu ritmo, e aí eu vou olhar para o relógio, o primeiro quilômetro foi muito abaixo daquilo que eu esperava, então eu vou tirar o atraso nos próximos 5 quilômetros, e aí passo muito mais forte do que eu deveria, meu pulso sobe, e aí eu começo a estragar a minha prova, exatamente porque eu não me preparei para a dificuldade que eu ia ter na largada e eu não me preparei para a reação que eu ia ter a hora que eu encontrasse essa dificuldade. Então, a hora que a gente conhece o atleta e sabe as reações, sabe como eu vou me adaptar, eu posso, muitas vezes, planejar. Olha, a hora que eu estiver ansioso, eu tendo a funcionar assim, eu tendo a ficar muito bravo, eu tendo a perder o controle do meu ritmo. Então, eu vou precisar voltar, prestar atenção e saber o quanto eu vou ficar dentro do meu planejamento. E aí a gente começa a lidar com as diversas reações emocionais e, como eu já falei, talvez uma das principais seja a questão da pressão e da ansiedade. E aí o que eu acho interessante é entender um pouco como essa ansiedade, como essa pressão atua. Porque a gente reconhece muito a ansiedade naquela palpitação, aceleração do coração, frio na barriga, mão fria, aquele nervosismo, será que aqueles pensamentos muitas vezes negativos, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas nem sempre a ansiedade se manifesta dessa forma. E nem sempre a gente compreende como essa ansiedade se manifesta. Então, acho que um dos aspectos primeiros é que a ansiedade ela influi muito no aspecto da atenção. Ela limita a nossa capacidade atencional. Então, digamos assim, a gente começou com um planejamento de alimentação. Então, eu vou me alimentar, vou tomar um gel a cada 2 postos d'água, 3 postos d'água, a cada tantos quilômetros.
e eu comecei a entrar num ritmo, e eu estou correndo bem, e eu encontrei alguém que está me dando pace, e eu falo, pô, mas eu deveria estar comendo, pô, mas tem essa subida, eu vou deixar para depois, porque agora eu entrei no ritmo e eu não vou tomar esse gel. Você sai de algo que você sabe que deveria ser feito, você sabe de algo que deveria ser adequado, mas você está ansioso, você não quer perder aquele ritmo e você abre mão daquilo que é o seu plano. Você começa a correr, vê alguém, ou um amigo seu, ou alguém da assessoria, ou alguém que está num ritmo bom e começa a se sentir bem, olha no relógio e fala, pô, esse não é meu pace. Não, mas eu estou me sentindo bem, quem sabe não é hoje, deixa para lá, acho que eu posso acreditar que eu posso ter um resultado melhor do que eu esperava, então deixa eu ir atrás. Então, a gente começa a limitar essa capacidade atencional, a gente começa a ter escolhas, tomar decisões ruins. A gente tem dificuldade com a adaptação, então, muitas vezes, principalmente para quem não correu a maratona, de Nova York especificamente, você começa a subir, você começa a descer, você faz as curvas, você faz os retornos, e isso vai te desgastando. E se você não tem um planejamento adequado para isso, ou se em algum momento você começa a sair daquilo que é planejado, muitas vezes você tem um momento em que você precisa tomar uma decisão. Bom, eu vou rever os meus objetivos, eu vou adaptar o meu ritmo, eu vou me recuperar, eu vou me alimentar melhor. Ou, não, eu estou muito ansioso, eu não estou nem pensando nisso, eu vou continuar no meu ritmo até quebrar, até que eu perceba que bom, realmente eu vacilei, realmente eu não me alimentei, realmente eu estava forte demais, e aí muitas vezes a gente já jogou grandes oportunidades fora, porque a gente não conseguiu se adaptar, porque a gente se manteve rígido naquilo que a gente achava que era o nosso plano. Então, muitas vezes não adianta só a gente determinar o nosso ritmo, determinar a nossa expectativa, determinar nosso plano A, B e C junto com o treinador, se na hora que a maratona larga, a gente é tomado por toda a emoção, é tomado um pouco pela ansiedade e perde essa capacidade de pensar, perde essa capacidade de desenvolver o nosso plano de acordo com o que ele precisa ser feito. E essa característica é uma característica que muitas vezes determina o desempenho. Imagina um atleta profissional que não corre no pace, naquele primeiro pelotão, onde os quenianos estão o tempo inteiro atacando, apertando o ritmo, recuperando. Na maratona de Nova York, onde essa variação de ritmo é mais forte ainda, e se você não é o atleta que está comandando, que está dando o controle, você está o tempo inteiro se adaptando, o tempo inteiro avaliando. Pô, eu preciso me recuperar, eu vou deixar o grupo ir e tentar pegar depois, eu vou acelerar junto com o grupo e ficar nesse vai e volta. Então, se o atleta está sendo capaz de avaliar aquilo que está acontecendo e tomar decisões adequadas de acordo com a próxima ação, de acordo com o próximo passo, ele está mais preparado para tudo o que pode acontecer nessa maratona. E vai influenciar também num aspecto fundamental, que é o da própria percepção de esforço, que tem a ver com a nossa capacidade de correr, que tem a ver com a nossa capacidade de manter um ritmo, de manter a intensidade, mas que também tem um critério subjetivo muito forte. O quanto que eu aguento sofrer a mais numa prova do que nos treinos? O quanto, diante da dificuldade, eu consigo superar e consigo manter, por exemplo, uma perspectiva positiva desse meu pensamento, de não, está difícil, mas eu me preparei para isso, mas eu sei de cada dificuldade, eu sei de cada momento que eu vou enfrentar, e eu estou preparado para manter uma perspectiva positiva de superar esses desafios. Tá, eu não estou mais no ritmo que eu gostaria, mas a partir de agora, o que eu posso fazer para correr o melhor possível? E não, eu não estou mais no ritmo que eu gostaria, pô, que droga, vim até aqui em Nova York e não vou conseguir mais um ano fazer o tempo que eu queria. Eu vou ter uma dificuldade com a minha alimentação, e como que eu vou me adaptar a isso? Eu vou me hidratar um pouco mais, eu vou ter que comer, está frio, esfriou muito, ou esquentou, está quente, esquentou muito. O que eu vou precisar me adaptar e como que eu vou perceber muitas vezes esse esforço? Para onde eu vou direcionar o meu pensamento na hora que eu começar a sofrer? Então, acho que aquele final do Central Park, ele é muito característico. Ele está chegando, ele demora, ele começa a ser um trecho mais duro, e aí eu vou no final da maratona já me preocupar enquanto está difícil, enquanto minha perna está pesada, enquanto minha perna está doendo, ou eu vou aceitar essa percepção e saber, olha,
Eu estou dentro da minha expectativa. Eu realmente esperava que o fim da maratona fosse duro. Eu realmente esperava que o fim da maratona fosse doer, que a minha perna tivesse travada, que eu não tivesse conseguindo manter o ritmo com a mesma facilidade do começo. Porque a gente esquece muitas vezes. A gente acha que essa maratona vai ser diferente, essa eu não vou sofrer tanto quanto a última. A última eu errei no começo, mas acho que se eu fizer bem, se eu me mantiver durante o plano, eu não vai doer tanto no final da maratona. Vai doer. Vai doer sim, dói toda vez. E quanto mais a gente estiver preparado para essa dificuldade, menos a gente vai perceber aquilo como errado. A gente não se prepara para sofrer menos. A gente se prepara para aguentar sofrer mais durante mais tempo. Os atletas profissionais não sofrem muito. Eles talvez tenham uma capacidade de sofrimento que a gente pararia depois de 2 quilômetros. Eles não sentem isso só no 30, mas eles mantêm essa capacidade, esse nível de sofrimento do 2º quilômetro até o 42º. E isso faz a diferença de você treinar, de você perceber que aquilo vai ser difícil, mas que você tem essa capacidade de enfrentar esses desafios. E aí, eu acho que para a gente ir finalizando, critérios importantes quando a gente olha para a maratona e aos quais a psicologia, da forma como a psicologia olha para a prática de maratona. Então, assim, em primeiro lugar, é importante fazer esse gerenciamento das emoções. Acho que toda prova grande, digamos, como a maratona, e grande eu não digo nem só de distância, mas de tudo que envolve, dos meses de preparação, dos treinos longos, da intensidade dos treinos, do quanto você precisa planejar toda a sua alimentação, toda a sua logística, todo o seu equipamento, todo o seu material. A gente cria um investimento pessoal muito grande nessas provas. E aí a gente precisa gerenciar as emoções a respeito de tudo aquilo que acontece, das emoções positivas na hora que as coisas estão dando certo, mas principalmente nas emoções negativas na hora que alguma coisa sai do nosso planejamento. E com certeza alguma coisa vai sair do nosso planejamento, porque é uma prova para as coisas darem errado, para a gente ter que superar essas dificuldades. E a gente não conta para ninguém, mas parte do que a gente faz, a gente gostar tanto da maratona, é superar essas dificuldades. Lógico que a gente fica feliz quando dá tudo certo e a gente alcança o nosso objetivo. Mas a gente também sai super satisfeito de uma prova em que encontrou inúmeras dificuldades e foi capaz de superá-las. Capacidade de manutenção do foco. Ser capaz de pensar o tempo inteiro durante a prova, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, se eu estou dentro do meu plano, se eu sou capaz de tomar uma decisão de aumentar o meu ritmo, de diminuir meu ritmo, se eu estou consciente daquilo que está acontecendo para que eu possa ter o melhor desempenho possível. Tomar as decisões certas no momento certo, principalmente sob pressão. Constante percepção e avaliação de tudo. A manutenção dessa perspectiva positiva de eu estou aqui, eu estou fazendo o que eu gosto, eu preciso superar. A perspectiva positiva não é só você falar, está tudo ótimo a hora que está uma droga. É você falar, bom, eu tenho consciência de que está uma droga, mas eu posso me entregar a isso ou eu posso me colocar numa posição de superar isso, de fazer melhor, de fazer o máximo possível a partir da realidade que eu me encontro nesse momento. E aí ser capaz de executar aquilo que a gente se planejou da melhor forma possível. E por último lugar, se divertir. Saber que a gente criou essa expectativa, que a gente passou por todo o treinamento e que isso agregou algo, isso nos tornou mais felizes, isso nos trouxe até aqui para a gente estar junto, falando sobre a maratona, falando sobre a preparação, fazendo novos amigos que a gente vai planejar a partir de agora ir para uma maratona, ou vai se encontrar lá na maratona, ou vai se encontrar durante os treinos, e que a gente pode fazer a maratona aproveitando toda essa parte boa da largada, da música, das bandas de todo o percurso, das pessoas torcendo, de cada um desses detalhes e usar isso a nosso favor para que a gente possa desempenhar a melhor prova possível. E aí agradeço mais uma vez esse convite, agradeço a presença de todos e depois a gente vai ter essa mesa redonda e aí a gente vai poder falar mais especificamente e responder as perguntas de vocês. E é isso. Muito obrigado.